Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aula diferente, uma aula de português, tá? Eu preparei aqui uma aula sobre plural do substantivo composto para vocês. Aquele que tem o hífen. Essa aula é muito importante porque cai em todos os concursos públicos. Então aqui, olha, eu separei, eu dou aula de uma forma diferente. Então a gente vai gravar o essencial para a gente poder entender as regras. Se você pega um livro de gramática ou faz alguma pesquisa na internet, geralmente eles usam a forma como a gramática ensina. E lá é meio confuso, tá? É uma forma meio difícil de entender. Então aqui eu criei um método mais prático e mais direto para você poder entender cada regra dessa matéria. Então a primeira coisa que você tem que saber é quem é que tem plural. Olha, quem tem plural são esses 4 itens aqui: o substantivo, o adjetivo, o pronome de posse e o numeral. O pronome de posse, não sei se vocês sabem, é meu, seu, nosso, né? Indica posse. Vamos ver aqui direto no exemplo. Eu escrevi aqui couve-flor. Se você olhar para a palavra couve-flor, você tem que analisar o que significa cada palavra, o que ela é, a classe morfológica dela. Então, couve, eu sei que é um substantivo, né? E a flor também é um substantivo. Se você sabe que o substantivo faz parte da regra, significa que você pode colocar o S. Então, o plural de couve-flor é couves, flores, né? Os dois vão para o plural. Vamos pegar a Vitória Régia. Vitória Régia, se você olhar para a palavra Vitória, é um substantivo. E Régia significa rainha, mais poderosa. É uma qualidade, é a qualidade da Vitória. Então, há um substantivo e um adjetivo. Portanto, os dois vão para o plural, porque os dois estão na regra. Depois, Padre Nosso. O padre é o substantivo e o nosso é um pronome de posse, né? Já que ambos estão na regra, S nos dois. E por último, quarta-feira. Quarta, quinta, sexta, se trata de um numeral fracionário, né? Quarta parte, quinta parte, segunda. Então, aqui, o segundo é um numeral ordinário. No caso aqui da feira é um substantivo, a quarta é um numeral, portanto, ambos estão aqui no nossa regra do plural, então a gente vai colocar o S nos dois, certo? Como é que você deve analisar então? Você olha para a palavra e verifica a classe morfológica dela. Se ela for uma dessas 4 aqui, então você vai colocar o S, certo? Mas tem uma exceção. Vamos supor que sejam 2 substantivos, mas o segundo sirva como uma finalidade ou uma qualidade para o primeiro. Por exemplo, carro-bomba. Olha, carro é substantivo, bomba também é. Mas se você olhar o carro, a bomba no caso, né? Ela tá dando uma qualificação para o carro. É um carro do tipo bomba, né? Ele foi feito para explodir, a finalidade dele. A bomba, na realidade, virou uma qualidade do carro. Assim como o navio escola também, tá vendo? Navio do tipo escola. E aí, como é que fica? Nesse caso, só o primeiro tem plural. Tá vendo? Precisa tomar cuidado com isso. Porque na hora da prova, o que ocorre? Como se trata de uma regra onde substantivo é substantivo, se a gente lembrar da primeira regra lá, substantivo tem plural, então a gente vai querer colocar o S nos dois. Se você olhar pela gramática, os gramáticos aceitam ambas as formas como corretas. Só que isso aqui se trata de uma observação, uma exceção. Toda vez que você fazer um concurso público, você deve considerar a exceção, a observação em relação àquela regra. Então, se eu coloco carros-bombas, você desconsidera. Qual vai ser a certa? Carros-bomba, tá? Porque essa daqui, ela é uma parte da regra, uma exceção à regra. Então, precisa tomar cuidado. Se os dois forem substantivos, mas o segundo indica a finalidade do primeiro, como carro-bomba, navio-escola, salário-família, salário-maternidade, então só o primeiro tem plural, tá? Continuando agora. Quem é que não tem plural? Os advérbios, os verbos e as palavras invariáveis. Palavras invariáveis, coloquei algumas aqui, né? Elas não mudam, não tem feminino, não tem plural, não tem nada. Contra, sem, alto, né? Algumas estão aqui. Vamos ver um exemplo, ó. Guarda-pó. O guarda é o verbo guardar e o pó é um substantivo. Pois bem, o guarda eu não posso mexer, porque é verbo. Mas o pó é substantivo, está na primeira regra, então posso colocar o S. O grão é invariável, mas o mestre
é um substantivo. Cuidado, esse aqui não é o grão substantivo, né? Aquele grãozinho que vocês estão imaginando, não é isso. Esse grão significa grande, né? Grão-mestre, grande mestre. É um termo invariável. E o mestre é o substantivo, portanto, o mestre vai e o grão não vai. O alto é sempre invariável nessa matéria. O falante é uma qualidade, então ele tem plural. E aqui eu coloquei um outro exemplo, bota fora. No caso do bota, o bota é um verbo e o fora é um advérbio. Então, já que o advérbio e o verbo, ambos, né, a gente não tem como colocar no plural, porque eles estão aqui na regra, o que a gente faz? O máximo que pode acontecer é isso aqui, ó, o ou os bota fora. Quando você pega uma questão e ele coloca qual o plural de bota fora, você vai responder bota fora. Mas se ele perguntar o plural de o bota fora, você responde os bota fora, tá? Número 3, com preposições. As preposições, o de, o para, o por, o sem. Então, por exemplo, aqui, câmaras de ar. Olha a preposição. Nesse caso, só o primeiro tem plural. Câmaras de ar. Tá vendo? Por quê? Porque tem o de. O sem é uma preposição. Então, quem vai para o plural? Só o primeiro. Mulas sem cabeça. E aqui, águas de colônia, por causa do de. Agora, tem um porém. Essa palavra aqui, ó, fora da lei. Tem o de, né? O de mais o a. Só que a palavra fora não permite colocá-la no plural, porque fora é um advérbio de lugar. Então, advérbios não permitem, a gente viu agora há pouco. Então, nesse caso aqui, o fora não tem plural, então como é que fica? Não fica. Fica fora da lei, tá? O máximo que pode ocorrer, como a gente já viu aí, é colocar um o ou um os. Então, se eu pergunto qual é o plural de fora da lei, você vai falar fora da lei. Mas se eu disser aí o plural de o fora da lei, você vai dizer os fora da lei, tá? Continuando, regra número 4. Com verbos repetidos. Pula, pula, anda, anda, corre, corre. O que você faz? Coloca nos dois ou só no último. Então, vão os dois ou só o segundo. Verbo repetido, os dois ou só o segundo. Passo, né? Verbos opostos, olha só. Tira, põe, entre, sai, sobe, desce, opostos. O que você faz? Não faz, não tem plural. Então, o máximo que pode acontecer, ó, é colocar o e o os. O, tira, põe, os, tira, põe. Certo? Verbos opostos não tem plural. A última regra fala sobre onomatopeia e palavras repetidas. Onomatopeia, para quem não se lembra, é imitação de som. Por exemplo, toque-toque é o barulho na porta, né? O tic-tac do relógio, reco-reco, né? Do instrumento musical. Então, como é que faz nesse caso? Quando for um barulho ou uma palavra repetida, você coloca o S só no final, tá vendo? Só no segundo. Só o segundo tem plural. Então, barulho, né? Onomatopeia ou uma palavra repetida, você deve colocar o S só no final. Tá? E complementando as regras, a gente tem os casos especiais. Sempre tem alguma coisa que está fora da regra, né? Que não se encaixa. Então, aqui a gente tem algumas palavras que, se você olhar, ó, Maria vai com as outras, conta giros, toca discos. Essas palavras já são escritas dessa forma, com esse S. Porta-malas, né? A gente costuma falar errado porta-mala, mas não é porta-mala, é porta-malas, porta-luvas, né? Porta-joias. Eles já são escritos dessa forma. Então, como fica o plural? Basta colocar um os. Os contagiros ou o contagiros, tá? Esse termo aqui, só complementando, esse termo, não sei se vocês sabem, Maria vai com as outras, é um termo masculino, né? É o Maria vai com as outras. Então, quando você usar esse termo para se referir a uma mulher, por exemplo, Joana, né? Você não pode falar que ela é a Maria vai com as outras da turma, você tem que falar que ela é o Maria vai com as outras. Joana é o Maria vai com as outras. Porque o termo é masculino, independente de ser um homem ou uma mulher, você tem que usar o termo na forma masculina, certo? Então, a gente tem que gravar quantas regras? 6 regras, tá?
A matéria é difícil? Não é difícil, cai em todos os concursos. Você tem que observar, inclusive, os casos especiais, gravar lá a primeira regra, quem tem plural, quem não tem plural e cada uma das outras. Aqui fica de uma forma bem fácil para vocês poderem entender e gravar, certo? Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigada, até a próxima.